Aleluia. Vou perguntar de novo. Quantos vieram dispostos a adorar o nome do Senhor Jesus? Tá fraco. Quantos vieram dispostos a adorar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Abram vossas Bíblias no livro de Salmos, no seu capítulo 119, no versículo 14. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor, amém? Todos acharam? Podemos ler? Aleluia. Mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Vamos ler novamente? Mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Que os caminhos do Senhor venham a ser muito mais importante, que venha a ser de motivo de maior alegria do que as tuas próprias vontades. Amém? Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Tu és bem-vindo aqui. Cante comigo. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, o teu reino buscamos, tua vontade seja na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra. Deixa o céu se abram em direção à tua casa e deixa o céu descer. Cante. Deixa o céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Cante para sempre, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, oh. Aleluia. Tu és santo, santo e engrandecido nesse lugar, Jesus. Só quem acredita que Ele está vivo, só quem acredita que naquele dia Ele morreu e que Ele ressuscitou para que você pudesse ter vida, que Ele derramou o sangue dEle naquele Calvário para que você pudesse estar aqui hoje. Comece a glorificar o nome dEle, comece a exaltar, comece a dizer palavras de adoração, palavras que cheguem aos ouvidos do Senhor. Oh Espírito Santo, Tu és santo, Tu vive, Tu és aquele que vive, Tu és aquele que reina, e Tu és aquele que está passeando nessa noite. Aleluia. Cante assim. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu que vive está. Aleluia. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Glorifique, diga que Ele vive, diga que Ele reina. Convide a presença dEle nessa noite, convide a presença dEle nesse lugar. Diga que Ele pode habitar nesse templo. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo nessa casa. Venha fazer morada em nós, Espírito Santo de Deus. Venha habitar sobre essa casa, venha habitar sobre esse templo, habita sobre esse lugar, Espírito Santo, que possam Te ver através de tudo que nós venhamos fazer. Oh Espírito Santo, Tu és o Deus que vive, Tu és o Deus que reina. Deus enviou o Seu Filho amado pra me salvar e perdoar
podemos crer no amanhã. Não há temor algum. Mas eu penso que a minha vida... Eu vou deixar vocês terminarem. Está? Que vive está. Santo, santo, tu és adorado e exaltado nesse lugar. Aleluia. Que você possa colocar os seus olhos sobre Ele, que nada mais te satisfaça. Que os teus desejos, que as tuas vontades não seja maior do que o teu amor por Cristo. Aleluia. Que até a sua vida venha a ser considerada perda diante da presença dEle. Nós não temos mais a nossa vida como preciosa, porque nós fomos achados em Cristo. Nós fomos achados em Jesus. Cante assim. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Era lucro, já não tem valor. As escamas nós fomos encontrados. E agora eu posso te ver, eu posso te ver. Os meus olhos em ti, diga. Pois uma vez os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
medida em que te conheço mais, eu estou aprendendo desfeito em ti, e à medida em que te conheço mais, nós só queremos a ti, eu só quero a ti, nada mais. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais. Nada além. Só quero a ti e nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Mais uma vez, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, tu se revelas a mim. E o que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti, o que seria de mim sem ti? Sem ti, o que seria de nós? O que seria de mim sem ti? Sem ti. Diga, sem ti eu sou vazio. Nós não temos nada sem ti. Sem ti eu sou vazio. Eu sou nada. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou
Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Vamos glorificar mais um pouquinho o nome dele, amém? Aleluia, já chegou. Ô, glória! Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Aplauda o Senhor. Ele é digno de receber seus aplausos, amém? Ele é maravilhoso. Ele é o nosso Deus, amém? Boa noite, paz seja convosco. Quem está feliz, dá um glória. Eu não vou nem contar porque que eu estou com o pé quebrado. Mas tudo é para a glória de Deus. Encontrei Jamile lá, né, Jamile? Ai, gente. Pense num cara brabo, é eu. Abra sua Bíblia, queridos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Primeiro Coríntios, capítulo de número 3. Aleluia, Jesus. E aí, meninos? Quer um pouco? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, e a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, que caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Renaildes. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vou tentar ficar quieto. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder. De dia e de noite, noite e dia sem fim.
rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Oh, aleluia! Aleluia, Deus! Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Aleluia, Jesus, o seu amor não falha, Senhor. Aleluia. Deus, fique conosco, Senhor, e toma a primazia da tua palavra, no nome de Jesus. Aqueles que vieram ouvir a palavra de Deus, sente no seu lugar dando glória a Deus. Aleluia. Queridos, gostaria um pouco de falar nesta noite sobre edificação espiritual. Os dias vão se passando e muitas pessoas vão perdendo a sensibilidade, né, de contactar com as coisas de Deus. Às vezes a gente fica tão apegado, tão alicerçado nas coisas terrenas, que a gente acaba perdendo o contato de estar com o Senhor, perdendo o contato, convívio, de compartilhar as coisas do céu. E o apóstolo Paulo, irmãos, em sua sabedoria, ele escreve aos irmãos corintianos, aos irmãos de Corinto, muitas palavras de edificação. A gente vai achar, por exemplo, Paulo falando lá em 1 Coríntios capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Aí ele fala, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, a gente vai encontrar Paulo dizendo ainda na carta aos irmãos de Corinto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, ou precisam passar, e tudo se faz novo. A gente ainda vai encontrar Paulo dizendo aos irmãos de Corinto a seguinte frase: Deus não dá uma prova a ninguém além daquilo que ele possa suportar. E ainda se essa prova, ela vier a ser grande na vida de alguém, logo com a prova, Deus também dará uma porta de escape. Então a gente vai encontrar
Paulo exortando aos irmãos de Corinto, muitas coisas acerca de permanecermos na presença de Deus. Nós ainda vai encontrar Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto a seguinte frase: se alguém pensa que está em pé, cuide-se, tenha cuidado, sejam cautelosos para que vocês não caiam. Por quê? Porque, irmãos, cair não é difícil, difícil é se levantar. Eu vejo muitas pessoas hoje que outrora dá glória a Deus, dá aleluia, faz isso, pinta e borda, mas outrora você encontra a pessoa e parece que a pessoa nunca conheceu a palavra de Deus, parece que a pessoa nunca conheceu o evangelho. Por quê? Porque o que faz você estar edificado no corpo de Cristo não é o glória a Deus e o aleluia que você dá, mas é o alicerce na palavra de Deus, que você a cada dia se alimenta da palavra. Porque o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nós precisamos permanecer na rocha, permanecer firmes na palavra. A gente ainda vai encontrar Paulo dizendo aos irmãos de Corinto a seguinte frase: sedes, meus irmãos, constantes, abundantes, inabaláveis na presença do Senhor, fazendo sempre no Senhor, sabendo que o vosso trabalho nunca será em vão no Senhor. Quem faz obra para Deus, aleluia, não fica perdido no meio do caminho. Por quê? Porque Ele é um Deus que cuida de nós, aleluia. Ele é um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Então a gente vê, irmãos, muitas pessoas hoje que outrora eram vasos na presença de Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer que o Senhor colocou o seu Espírito num vaso de barro, porque nós somos um vaso de barro. Por quê? Porque o que faz cada um de nós sermos fortes e edificados, irmão, é o Espírito de Deus que está sobre cada um de nós. Então, irmãos, muitas pessoas se perdem. Então, queridos, o que é você ter uma estrutura espiritual que não se abala? Olha o que o salmista Davi dizer: Deus cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Por que que ele pede para Deus renovar dentro dele, ou dar para ele um espírito inabalável? Porque não é um espírito que se abala com qualquer vento de doutrina, com o que as pessoas dizem. Tem muita gente hoje desistindo dos sonhos, desistindo dos projetos, por causa de alguém que é enviado por Satanás para dizer uma palavra aos teus ouvidos, e você muitas vezes joga essa palavra no teu coração e leva para a vida toda. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: a Bíblia diz que Deus visita os quebrantados de coração, aleluia. É aqueles que têm um coração quebrantado que Deus visita. Deus não visita qualquer um, mas Deus visita aqueles que são pobres de espírito e que têm um coração quebrantados. Então a gente vai encontrar, irmãos, Paulo dizendo para os irmãos: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Ninguém pode, irmão, criar outro fundamento. Por quê? Porque talvez muitas pessoas se fundamentam em muitas coisas, irmão, mas a Bíblia vai dizer que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Ou seja, é o fundamento, é ele, pronto e acabou. Não se pode simplesmente eu achar que existe outro fundamento. Jesus olhou para si mesmo e disse assim: eu sou uma pedra angular de esquina. Dito pelo profeta Isaías, ele é a pedra angular de esquina, que os construtores rejeitaram, mas que é pedra aprovada diante do seu Senhor, aleluia. Então, irmão, ele é a pedra angular de esquina, ele é a pedra fundamental. O problema está aí, que muitas vezes, irmão, nós queremos, talvez, edificar as nossas vidas em quem? Ou em quê? Em que você fundamenta a tua vida? Tem muitas pessoas que desistem de Deus por um estralar de dedo, irmão. Queridos, olha o que Paulo vai dizer aos irmãos de Romanos, aos gregos, né? Olha o que ele vai dizer para os irmãos. O que ele fala para os irmãos? Ele diz assim: olha, o que pode vos separar do amor de Deus? A altura, a profundidade, a largura, o comprimento, o porvir, o passado, o presente, a vida,
a morte. O que pode separar vocês de Cristo Jesus, ou do amor de Cristo Jesus? Então ele vai dizer assim, ó: nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus que está em nós, aleluia, nada. Mas tem muita gente, irmão, infelizmente se perdendo. Tem muitas pessoas se perdendo, querido. Deixa eu dizer uma coisa, uma frase muito categórica para você nesta noite: tudo nesta vida vai passar, irmão. Num pocochito de tempo, num estralar de dedo, tudo vai passar, meu amado. Com mais um pouquinho de tempo e as coisas passam. A concupiscência passa, a vida passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então assim, com quem Deus pode contar? Com quem o céu pode contar? Irmãos, as pessoas hoje estão vivendo, querendo ou não, uma vida dissoluta. Paulo vai dizer aos irmãos de Gálatas que muitos crucificam Cristo até o dia de hoje. E é verdade. Com as nossas atitudes, muitas vezes, nós crucificamos a Cristo novamente. Tem muitas pessoas que acham que é Deus que precisa de você. Deixa eu te contar um segredo nessa noite. Um Deus que é perfeito e completo, não precisa de ninguém para se preencher. Ele é a fonte inesgotável, aleluia. Ele é tudo que eu e você precisa. O que Deus espera de cada um de nós? Respeito pela sua pessoa. Respeito pela sua pessoa. Então, irmãos, eu sei que às vezes tem pessoas que ficam chateados, amargurados, com raiva do pastor, com raiva do líder. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas querem que as pessoas subam no altar para pregar o que você quer ouvir. Mas no dia que eu subir aqui para pregar o que você quer ouvir, para encher o teu ego, porque tem muita gente que acha que já fez demais para Deus. Eu tenho 29 anos que sirvo a Ele, para mim eu não fiz nada para Ele até hoje, aleluia. Então tem gente que acha que já fez demais para Deus. Tem muitas pessoas que acham que pegar a Bíblia, vir para a igreja, dar glória a Deus e aleluia, é o suficiente. Não é não, meu irmão. Ele deu a vida no madeiro, aleluia. Ele se pregou numa madeira, aleluia. Para quê? Para que hoje você pudesse estar aqui, aleluia. Aí eu te pergunto, sozinho? Não, teu marido tem que estar aqui com você, a tua esposa tem que estar aqui com você, o teu filho tem que estar aqui com você, o teu vizinho tem que estar aqui com você, aleluia. Porque Deus amou o mundo. Deus não amou um ou dois, Ele amou o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna, aleluia. Nós precisamos estar firmes, irmãos, nós precisamos estar fortalecidos. Estar firme, estar fortalecido, não é chegar na igreja, Rogério, e rajar línguas estranhas, não é. Estar firme, irmão, é ter um endereço certo, aleluia. É saber o que quer, aleluia, glória a Deus. Eu tenho 29 anos que sirvo ao Senhor. Eu nunca precisei que o meu pastor dissesse: rapaz, você sumiu da igreja, rapaz, você fez isso, rapaz, você está daquele jeito, você está isso, você está aquilo, rapaz, você não devolveu o dízimo, tem X meses que você não devolve dízimo. Nunca. Porque quando eu entreguei a minha vida para Ele, eu disse para Ele: a partir de hoje, dirija a minha vida para mim, porque eu não sei dirigir, eu sou um banana para dirigir a minha vida, mas se o Senhor pode me guiar, então me guia, aleluia, porque nas tuas mãos eu coloco a minha vida e a minha carruagem, aleluia, e Ele tem me conduzido. Eu não tenho dinheiro não, irmão, eu não tenho dinheiro, de verdade, não tenho, mas uma coisa eu digo a você, sou feliz com o que tenho. Porque tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas não têm felicidade. Tem dinheiro, mas não tem saúde. Eu tenho tanta saúde que eu dei um chute no carro de mão hoje e quebrei o dedo. Tenho tanta saúde que tive força para dar um chute num carro de mão todo de ferro e quebrar o dedo. Mas fui no médico, fiz o raio-x, está quebrado, mas olha eu já aqui de bota. Mas isso não me impediu. Vou falar uma coisa para você nessa noite, irmão. E o que eu faço aqui não é porque eu sou pastor, não. Antes de eu ser pastor, eu sou servo de Deus, sou crente. O médico me deu 14 dias para ficar em casa de repouso. E sabe o que eu fiz com ele? Não quero, doutor, o atestado. Não quero.
vou trabalhar, vou viver minha vida normal. O dedo quiser calcificar é problema dele, eu vou trabalhar. É mesmo? Vou lhe dar mesmo assim. O atestado está dentro do porta-luva do carro ali, ó. Se alguém quiser pegar, pode pegar, que vai vir lá. 14 dias. E amanhã, se Deus permitir, depois da manhã, amanhã eu disse que eu vou descansar, mas depois da manhã eu vou estar no meu trabalho lá, batendo o meu ponto lá, para trabalhar, aleluia, para trabalhar. Ah não, pastor, o irmão sumiu, mas foi por quê, pastor? O médico me deu 14 dias para ficar de repouso, e Deus lhe deu. Não vou para a igreja. Como é que eu vou para a igreja se eu não estou podendo calçar meu sapatinho? Se eu não estou podendo não sei o quê? Aí o diabo vai impregnando, irmão. Aí o diabo vai empurrando. Aí hoje é por causa disso, amanhã é por causa daquilo. E o enfraquecimento espiritual vai tomando conta de você. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, irmão. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto de você. Aleluia! Nós precisamos buscar a Deus, irmão. As pessoas hoje sentem uma pontada na cabeça, é motivo para não vir na igreja, e o enfraquecimento espiritual chega. A gente sempre coloca desculpinhas para não estar aqui, por aí vocês tiram. Quantas pessoas tem aqui agora de noite, e as demais estão onde? Ah, pastor, está no labor, está trabalhando, está isso. Jesus volta e pega ele na máquina trabalhando. E ele fica na máquina trabalhando. Jesus volta e pega ele sentado em casa assistindo Netflix. Jesus volta e pega ele dentro do cinema, agora assistindo um filme no cinema, quando poderia estar aqui ouvindo a palavra daquele que edifica, daquele que exorta, daquele que consola, daquele que é a tua luz, daquele que é o teu sustentáculo. Nós precisamos disso, irmão. Precisamos buscar a Deus, precisamos estar fortalecidos no Senhor. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos. Deus não tem os preferidinhos, Deus tem filhos. Deus tem filho, irmão. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, aleluia. Ele é a pedra angular de esquina, Ele é o fundamento de Deus, aleluia. É nele que eu me fundamento, aleluia. É nele que eu consigo estar de pé, é nele que eu consigo respirar. Ele é o fundamento. Por isso que Jesus diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, as demais são falsas. Meu pai é o agricultor e vocês estão ligados em mim, aleluia. E todo aquele que está ligado em mim, eu nele, aleluia. Olha para o irmão e diga assim, ó: tu tem que estar ligado nele. Não, fala forte. Diga: e ele também ligado em tu. Diga: não serve só tu ligado nele, ele também tem que estar ligado em tu. Agora olha para ele e diga assim: sabe quando é que ele está ligado em nós? Quando as nossas obras condiz com o que o céu determinou. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Fortalecimento espiritual. Fortalecimento espiritual. Muitas vezes a igreja é remada pelo louvor. Se não tiver um louvor na hora da oração, eu não abro a boca. A igreja muitas vezes é remada pela emoção, irmão. Não é isso. O que é que te motiva? Qual é a tua motivação? O que é que motiva você estar aqui? Entende, irmão? Eu sei que o louvor é maravilhoso, é necessário. Eu amo louvar. Mas eu não dependo do louvor para sentir a graça de Deus na minha vida. Porque maior do que o louvor é a graça. Diga aleluia. Ninguém pode colocar outro fundamento não. E se alguém sobre esse fundamento, aleluia, formar um edifício de ouro, de prata, de bronze, ou de pedras preciosas, ou de feno, aleluia, e ainda que a obra deste venha se manifestar, a honra e a glória é para Ele, aleluia. Todavia louvado seja o nome do Senhor, porque não é em nós que é fundamentado, é nele que está fundamentado, aleluia. A obra dele está fundamentada nele. Olha o ensinamento de Jesus, de Mateus 7:24. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Sabe por que muitas pessoas são perdidas? É porque só ouve, irmão, mas não pratica. Aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre e as pratica, eu o comparo a um homem prudente, aleluia. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim, ó: ser prudente
é não adiantar e não atrasar. É andar de acordo, as coisas têm que ser, aleluia, diga glória a Deus. É comparado a um homem prudente que fez o quê? Que construiu a sua casa sobre uma rocha, sobre o fundamento que é Jesus. Ser fundamentado, irmão, ter estrutura espiritual para continuar. Sabe quem é que continua? É quem tem estrutura. Nós precisamos ter estrutura espiritual. Então muitas vezes, irmão, muitos desistem. Por quê? Porque não tem fundamento, não tem estrutura para continuar. Ah não, mas fulano falou isso. Dá não. Que tem de pessoas hoje, desculpe a palavra, emprenhando pelos ouvidos. Fulano disse, fulano falou, fulano não sei o quê. E aí não tira limpo, não vem conversar, não vem, sabe, irmão? Prefere corroer, deixar corroer, destruir, acabar por dentro. Olha, irmão, deixa eu te contar um segredo para vocês aqui nessa noite, ó. Eu, Cláudio Ferreira, se eu dependesse de viver pelo que as pessoas falam de mim, já estava enterrado há muito tempo. Eu vim de uma igreja, irmão, que eu era perseguido. Mas eu nunca disse nada a ninguém, a minha esposa está aí. Nunca falei nada para ninguém. E sabe por quê? Porque quem tem uma obra na minha vida é Deus. Quem sabe o que eu represento na vida dele é Ele para mim, aleluia. Eu não tenho que dar satisfação da minha vida para o que as pessoas pensam sobre mim, não. Amém? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, ó. Árvore que dá fruto é apedrejada mesmo. É apedrejada mesmo. Ninguém vai jogar pau em árvore que não dá fruto, não. Só se lança pedra em árvore que dá fruto. Árvore que não tem fruto só serve para uma coisa: embelezar jardim. Embelezar jardim. Olha que árvore bonita. E o que tem nela? Qual é os frutos dela? Quais é as obras dela? Nada, ela é só bonita. Ela é só bonita. Nada mais do que isso, não. Ela é só bonita. Então, irmãos, ele é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa, a sua vida, numa base sólida, numa estrutura rochosa. Que vieram chuva, transbordaram o rio, sopraram vento, impactou, mas estava lá. Não quer dizer que a pessoa que tem uma estrutura espiritual não vai enfrentar problema, não vai enfrentar crises, não vai enfrentar tempestades. Vai, irmão, vai sim. Mas a diferença de quem constrói nele para quem constrói fora dele está, sabe em quê? Na permanência. Aquele que não constrói a sua casa numa base sólida, num fundamento, com certeza, na primeira chuva, no primeiro vento, no primeiro vendaval, na primeira tempestade, ele vai desabar, ele vai precisar de pessoas para levantá-lo, para aconselhá-lo, para segurar, para ser âncora para ele. Mas aquele que está fundamentado nele, aleluia, vai viver as mesmas coisas, mas vai dizer assim, ó: eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, eu sei em quem eu tenho esperado, aleluia, eu sei quem é o meu Deus na minha vida, aleluia, glória a Deus, irmão. Então é isso, queridos, é isso, irmão. Eu estou dizendo porque a igreja do século 21 é uma igreja emotiva, é uma igreja que gosta de viver dentro das emoções. O que é ser servo de Deus? O que é viver para Deus? Olha uma coisa, irmão. Jesus disse para aquela mulher samaritana: haverá um dia ou um tempo em que não vão adorar nem ali, nem em Jerusalém, nem acolá, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adore a Deus pelo que Ele pode te dar, adore a Deus pelo que Ele é.
Tem muitas pessoas que adoram a Deus, veneram a Deus pelo que Deus pode dar, mas tem muitas pessoas que não quer nada, só quer apenas que a presença dele esteja na tua vida, para você continuar, aleluia. Então assim, adore a Deus pelo que ele é, não é pelo que ele pode lhe dar. Tem dia que a gente vem para a igreja, um caco, um bagaço, o bagaço da laranja, mastigado, jogado fora. Alguns que eu não jogo fora, eu engulo. Entendeu? Mas irmão, tem dia que ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Tem gente que um dia sente vontade de ficar em casa, né? A gente lembra da pandemia, né? Fica em casa. Tem dia que a gente sente vontade mesmo de ficar em casa. Muitas vezes, porque nós cansamos também. O corpo cansa também. Mas não deixe isso virar um costume na tua vida. Não deixe isso virar uma rotina na tua vida. Busque a Deus enquanto você tiver tempo de buscar. Clame a Deus enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você tem resistência, enquanto você tem estrutura. Busque a Deus a todo tempo, irmão, aleluia. Porque tem muitas pessoas que dão muito pouco para Deus. Então aquele que edificou a casa sobre a areia, não procurou ver. Tem muita gente edificando a casa sobre a areia, Rogério. Vem a chuva, vem o vento, vem o ímpeto e derruba. Não tem estrutura, não tem nenhuma estrutura e cai, desaba mesmo, irmão, porque não tem estrutura nenhuma e simplesmente ela desaba. Por quê? Porque tudo que vem, que bate de encontro, derruba a pessoa. Tem gente que desiste fácil de Deus, da igreja. Eu vi um pastor pregando essa semana, e ele falando que, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é sério. Eu vi muitas pessoas dizendo assim, porque o pastor estava dizendo a seguinte frase, que algumas pessoas dizem assim, eu sou a igreja. Eu não sei se algum de vocês viu. Eu presto atenção em tudo que eu ouço, irmão, para tirar proveito. Eu sou a igreja. Tem gente que bate no peito, eu sou a igreja. Ali é o templo. Só que ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção e é uma grande realidade. Nós não somos a igreja, ou seja, eu na minha pessoa, na primeira pessoa singular, eu não sou a igreja. Eu não sou a igreja. Na primeira pessoa do singular, eu não sou a igreja. Mas então quem é a igreja? Nós somos a igreja, aleluia. Nós somos a igreja. Por que nós somos a igreja? Porque a Bíblia diz assim, a igreja é o corpo de Cristo. Então quando é que eu sou igreja? Quando eu estou reunido com você, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Mas quando eu estou sozinho, eu sou a igreja? Não, eu sou o templo do Espírito Santo, diga aleluia. Nós somos igreja quando está junto. Aí é por isso que muitas pessoas ainda usam a frase, mas a igreja sou eu, então eu posso ficar em casa, porque eu sou a igreja. Você é a igreja quando você está reunido com seu irmão. Você é a igreja quando você está sozinho. Você é templo do Espírito Santo, e é por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos reunir para adorar a Ele. Quando nós estamos reunidos, nós somos a igreja de Jesus Cristo, aleluia, do qual Ele é o cabeça, amém? Então nós precisamos, irmão, uma certa feita, e eu já vou finalizar aqui, nós tínhamos uma oração aqui na igreja de intercessão, tem hoje ainda, mas viemos e conviemos que na época era bem melhor. E eu tinha um obreiro que era uma bênção, amava pra caramba ele, mas ele era rebelde. Ele não vinha para a oração de intercessão. E uma vez eu chamei ele a atenção,
porque ele não vinha. Eu lembro como se fosse hoje. O escritório era ali onde hoje é o banheiro feminino. E aquele escritório, aquele vão ali da igreja, irmão, já viveu coisa, viu? Uma vez uma ovelha olhou para minha cara e disse assim: você não é dono da ovelha, não. E eu disse assim: e aonde foi que eu falei? Que dia eu disse que eu sou dono de ovelha? E aí eu chamei ele para conversar e falei assim: eu vejo que você não participa das orações de intercessão, fulano. Ele: eu não me sinto bem em participar. Eu disse: mas por quê? Eu disse: mas no entanto eu vejo você direto indo para o monte. Mas a oração de intercessão na sua igreja, que é uma bênção, você não vem. Eu vou vir, pastor, pelo senhor. Eu disse: não, por mim não venha não. Estou falando de um diácono da casa de Deus. Eu disse: por mim não venha não. Venha por obediência ao ministério. Aí quando foi no culto seguinte de intercessão, irmão, ele veio. Todo mundo aqui orando e ele de joelho dobrado, na última cadeira, orando. Eu chamei ele de novo. Que eu sou assim, irmão. Quem me amar tem que me amar do jeito que eu sou. Eu não gosto de fantasia. Eu chamei ele de novo e disse: fulano, eu não entendi. Ele: eu não me sinto bem. Está orando com o pessoal ali, assim. Eu disse: mas é a igreja. Quando você faz uma oração individual, é sua. Quando você faz uma oração em coletivo, é a igreja. Resultado: ele foi mais uma das pessoas que sempre diz assim: não vou te abandonar nunca. E abandonou. Depois de um tempo foi começando a ficar cansado, estou morando longe, estou isso, estou aquilo todo. E aí se afastou, desviou, viveu tudo que o mundo pôde oferecer. E hoje nem sei eu se continua na presença de Deus ou no mundo. Entendeu? Então assim, irmãos, nós precisamos nos edificar. Nós precisamos estar edificados, irmão. Nós não podemos espiritualizar tudo, mas também nós não podemos materializar tudo. A igreja de Jesus precisa viver como igreja do Senhor.